Clínicas Gaspar Viana desde 2005, onde venho atuando na clínica pediátrica, atuei durante 12 anos na pediatria, a UTI neonatal e UTI pediátrica. Atualmente eu estou somente na exclusiva das duas UTIs, NEO e UTI PED. E nós temos duas psicólogas, uma de manhã, outra à tarde, para a pediatria. Bem, assim, eu parabenizo a iniciativa da ONG Círculo do Coração na figura da doutora Sandra Matos e de todos os profissionais que atuam em prol da criança com cardiopatia. Ao fisioterapeuta Marcos Galdino muito me ajudou nesse processo, pelo convite também, pela paciência em me apresentar um modelo da plataforma que estamos utilizando. Infelizmente, por algum problema que fugiu ao nosso controle, eu não estou aparecendo para vocês. Prazer também, Carolina, Jéssica, Kelly e Fernanda, de estar dividindo esse momento. E eu vou falar sobre o apoio psicológico à criança cardiopata com Covid-19 e seus familiares. É muito mais um relato de experiência, né, gente, por conta da novidade do tema. Bem, a Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Viana, ela também é conhecida, o nosso hospital é conhecido como Hospital de Clínicas, aqui em Belém, ou HC, a gente chama intimamente de HC. Ele é localizado em Belém do Pará, é um hospital-escola, e a referência dele é em cardiologia, nefrologia e psiquiatria. Ele é um hospital de alta e média complexidade, tem aproximadamente 20 anos de existência, com 249 leitos no total, dessas três modalidades, cardio, nefro e psiquiatria. Leitos pediátricos e neonatais nós temos 39, 10 neonatal, 8 de UTI pediátrica, que é a retaguarda para a cirurgia cardíaca, e 21 leitos na clínica pediátrica. Eu tenho dados de 2018, mas 2019 eu soube que não mudou muito, é que eu não tive acesso. Foram 2.948 cirurgias feitas no HC, com 8.705 internações. Os dados de 2020 estão muito aquém desses números por conta de ter sido um ano que não deveria nem ter começado, né, gente? Bem difícil esse nosso ano. Antes o hospital, ele era somente ala psiquiátrica, e com o passar do tempo foram fazendo um grande, um hospital grande, de cardiologia e nefrologia. Oh, que gentil, Marcos. Bem, perfil da criança hospitalizada, essa sou eu aí, ó, falta minha boca se mexendo. Bem, quem é a nossa criança hospitalizada? Pais agricultores, pescadores, comerciários, autônomos, servidores públicos, né? É uma população muito da região ribeirinha, que a gente chama, quem vive nos rios, porque a gente está num estado onde é gigantesco, como vocês sabem, com muitos rios caudalosos, então essas crianças vêm para a gente através de transporte fluvial, né, de embarcações, elas chegam para nós no hospital através de barcos, ou de estradas também bem complicadas, às vezes elas vêm chacoalhando em ambulâncias, sem nem oxigênio, sem médico, sem nada, de uma forma bem precária. Nós temos indígenas, e a nossa população é proveniente de todo o estado do Pará. Se tiver algum assistente social, sabe do que eu vou falar agora, que eles vêm via TFD, né? E também a gente recebe, eventualmente, crianças do Pará, do estado do Maranhão e do Amapá, tá? Muitas mães menores de idade, pais com pouco ou nenhuma escolaridade, dependentes de bolsas do governo, questões sociais importantes, como nos grandes centros também, e também na região norte-nordeste, isso tem um fator complicador. A faixa etária dessas crianças é de 0 a 13 anos, a porta de entrada é por agendamento via SAMI, que é um lugar do hospital onde eles fazem as ligações para os pais, ou também pela emergência do hospital, que é o chamado SAT, culminando com internação na clínica pediátrica ou na UTI pediátrica. Então, conforme a gravidade, se é uma eletiva, elas podem ficar internadas a princípio na clínica pediátrica. Se a criança chega em estado grave, ela vai direto para a UTI pediátrica.
Na UTI neonatal, eles são referenciados de outros hospitais e maternidades de todo o estado. Então, eles chegam muito por meio aéreo, esses bebezinhos. UTI neonatal, até 28 dias de vida, eles dão entrada. UTI pediátrica, o perfil é de crianças graves, com insuficiência cardiorrespiratória, crianças renais, crianças com muitas comorbidades, descompensadas clinicamente ou que internam no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Clínica pediátrica, internação para o preparo cirúrgico e ou cateterismo. Então, elas entram na pediatria para prepararem-se para a cirurgia cardíaca ou o cateterismo. Às vezes ele ocorre sozinho, né? Pode ser terapêutico ou diagnóstico, e muitas das vezes eles vão precisar também fazer a cirurgia. A espera, gente, costuma ser muito prolongada, por diversos fatores, porque essa criança, muitas das vezes, ela não tem um preparo ambulatorial para estar ali. Então, ela chega desnutrida, pelas questões óbvias, que a gente já sabe, o cardiopata já é desnutrido por natureza, a questão social também impera, muitas cáries dentárias, simples pediculose, comorbidades renais, hepáticas, dermatológicas, pulmonares, neurológicas e questões sociais também. Enquanto aguardam, elas recebem acompanhamento, né? A rotina da pediatria, como é essa rotina? Eles recebem acompanhamento pediátrico, cardiopediátrico, odontológico, fisioterapêutico, de enfermagem, nutricional, né? Tem o acompanhamento nutricional, o apoio da fonoaudiologia, a terapia ocupacional, o atendimento psicológico, pedagógico, a assistência social, com o apoio dos profissionais que são considerados auxiliares de reabilitação, que são chamados brinquedistas. Eles podem dar apoio a todos os outros profissionais da pediatria, porque esse termo auxiliar de reabilitação ele foi extinto. Quando houve o concurso público de 2004, o termo, a gente descobriu que ele já havia sido extinto. Então, a gente chama esses profissionais de brinquedistas e atuam muito na brinquedoteca, mas podem auxiliar também com outras questões. A nossa brinquedoteca, ela existe no segundo andar da pediatria, ela é em conformidade com a Associação Brasileira de Brinquedotecas, com uma equipe capacitada, bem suprida de brinquedos, de livros, de material pedagógico, de material ocupacional, algum recurso tecnológico, TV, sons, videogame. Ela é palco de festas e eventos conforme o calendário escolar, atividades culturais, aniversários, etc. Porque a gente não pode esquecer que criança é sempre criança, esteja numa escola, esteja num playground, esteja num hospital. A gente tem que ver essa especificidade da nossa população. Eles também têm classe hospitalar, em conformidade com a Secretaria de Educação do Pará, onde toda criança, né, que prega, onde toda criança a partir de 4 anos, em condições clínicas mínimas para aprendizagem, ela deve ser incentivada a participar. É interessante que quando eu passava a visita na pediatria, a aula é à tarde, tá, gente? A gente mora numa região muito quente. Então, depois do almoço, tem aquela sesta, né, aquele soninho da tarde, e muitas mães ficam com pena de mandar o seu filho para a classe escolar. Então, nós, psicólogos, assistentes sociais, toda a equipe, a gente tem um papel fundamental de dizer que educação e saúde caminham juntas, e que aquela mãe, aquele pai tem que acreditar na saúde futura do seu filho, tem que acreditar num bom prognóstico, por mais difícil que seja, e incentivá-lo a estudar. Tá? UTI neonatal é onde eu atuo agora, UTI neonatal e UTI pediátrica são cardiopatas, né, recém-nascidos cardiopatas, muitos sindrômicos, com complicações renais, pulmonares, outras comorbidades, e também aguardam cateterismo e ou cirurgias. E o papel da psicologia, acolhimento aos pais e demais familiares, porque a gente tem a visita ampliada, vou falar mais à frente dela, acompanhar e incentivar a presença dos pais e sua participação ativa e responsável no processo, acompanhar durante procedimentos invasivos, explicar, servir de mediador para outros profissionais, reforçar e apoiar as condutas, oferecer suporte emocional para enfrentamento da situação hospitalar, já que esses pais têm um enorme desgaste físico, estão fora de sua zona, de sua casa, hospedados em casa de apoio, casa de familiares,
indo de ônibus, aquela puérpera está pegando, às vezes, ônibus para chegar ao hospital com 2, 3 dias pós-parto, às vezes cesariada, apoio emocional, situação socioeconômica precária, né, conflitos conjugais e familiares, a gente tem muita mãe adolescente. Interessante, quem trabalha com famílias de cardiopatas percebe o quanto eles se acusam mutuamente, não é? Porque a culpa é sua, não, a culpa não é minha, não tenho na família. Então, esses discursos, eles são muito comuns, né? Doenças maternas pré-existentes, vocês lembram que o nosso hospital, ele é um hospital de referência em cardiologia, nefrologia e psiquiatria. Então, essas mães com essas doenças chegam até nós, e os bebês delas também. Incentiva o aleitamento e a ordenha sempre, porque é um hospital amigo da criança, que é um título do Ministério da Saúde. É desde 2002 que o hospital é amigo da criança. Damos apoio ao enlutado, óbvio, é papel da psicologia, dar apoio ao enlutado para que o serviço social possa trabalhar com mais tranquilidade e poder dar os encaminhamentos para esse trâmite do óbito e fazer o recâmbio do bebê, da criança, para voltar para a sua cidade de origem. Lembrando, gente, que pais não são visitas, botei bem alto aí em caixa alta, que é bem grande em caixa alta, porque pais são acompanhantes, eles são muito importantes. Então, eles têm que ser considerados parte importante do processo. Então, nossos projetos de humanização hospitalar são a visita ampliada, onde toda sexta-feira o recém-nascido pode receber 2 visitantes, à escolha dos pais, durante 10 minutinhos, atendidos previamente pela psicóloga, em caráter grupal, de forma presencial, para orientação, a gente chama de psicoeducativo, outros profissionais chamam de educação em saúde. A gente faz um acolhimento, dá uma escuta, um apoio psicológico em geral para aquela família que está em dúvida. Por que comigo? Por que nasceu com esse problema? O que é síndrome? O que é síndrome de Down? Enfim, né? E eles também ajudam essa mãe a se recuperar, a dar amor, a fazer vínculo com a criança. Então, a trazer a família, trazer até os amigos para dentro do hospital de uma forma organizada, isso traz muito benefício para o neném, para o recém-nascido e para esses pais, muitas vezes, impactados com o nascimento de uma criança que fugiu um pouco da reta da curva, né? A gente tem a visita dos irmãos, a partir de 6 anos de idade, eles também podem ser convidados, e a gente traz eles para conhecer esse novo membro, a gente convida também eles a fazerem um desenho para essa criança que nasceu, a gente explica algumas coisas conforme é possível, né, e também alivia um pouco essa barra da mãe estar longe deles, a gente tem esse incentivo. Tá? É uma visitinha muito rápida, muito breve, a gente ensina a lavar a mão, botar batinha, touca, eles acham o máximo. A visita dos avós é o meu xodó, porque ela já acontece desde 2007, ou 2008 no máximo, foi incentivada pela antiga chefia nossa, na época, a doutora Elaine Figueiredo. Toda terça-feira, os 4 avós poderão visitar os netos, passando pelo mesmo processo grupal dos demais. Então, a gente acolhe aquele vovô e vovó muito atordoado, aquelas avós chorosas, preocupadas com os netinhos, preocupadas com as suas filhas, em conflito, porque aquela adolescente engravidou muito cedo, aquela mãe do rapaz, por que ele foi se envolver, né? Aquelas questões familiares todas que a gente escuta, e a gente tem que ter um olhar o mais neutro possível e tentar apaziguar e amenizar essas relações tão conflituosas, porque o ambiente hospitalar, ele potencializa isso. Então, o que era difícil fica muito mais quando a doença está ali instalada e a criança está internada. O Cuidando de Quem Cuida e o mensário são ações da terapia ocupacional. Eu resolvi trazer para vocês. O Cuidando de Quem Cuida ocorre todas as quintas-feiras, é um grupo semanal para receber a puérpera ou a mãe, a tia, criado pela terapeuta ocupacional, a Maria Augusta, através da confecção de objetos significativos e relacionados ao contexto histórico do RN. É muito interessante esse grupo, às vezes eu participo, eu levo meus arranjos florais que eu faço, eu dou uma palavra, quando é dia de festa, a gente faz um lanche e se reúne. Mensário também é uma outra ação dela, que é uma confecção de plaquinha, cartas, balões, em alusão ao primeiro mês de vida
e aos outros meses que possam ocorrer em situação hospitalar. E as mães adoram e é muito valorizado por elas. Na UTI pediátrica, as visitas também são diárias no horário da manhã e da tarde, né, exceto para as mães que estão amamentando, que é um livre acesso quando eles conseguem sair do tubo, já conseguem ficar mais adaptado ao meio ambiente, eles retomam a amamentação. A visita ampliada também acontece, qualquer pessoa convidada pelos pais ou responsáveis, desde que estejam devidamente acompanhadas do pai ou da mãe. Elas precisam ser maiores de idade, não há visita dos irmãos dentro da UTI pediátrica e um visitante por período. Bem, vamos lá, na pandemia Covid-19, eu peguei um levantamento assim de março a junho, agora deste ano, e como é que aconteceu? Né? A gente teve uma mobilização, primeiro o impacto, né? Mobilização de todos os envolvidos para lidar e combater algo inusitado, algo difícil, algo letal, muitas vezes em determinados grupos, amedrontador e com poucos dados teóricos e científicos para a gente poder atuar, porque quando a gente sabe que o inimigo é assim, a gente combate ele muito mais facilmente do que quando ele ainda é uma coisa mais etérea e desconhecida. Então, diretores, gestores, servidores e terceirizados tiveram um treinamento em caráter de urgência, né, uma demanda grande de EPI, gigantesca, né, que teve que ser solicitado, e a gente esperou um pouco, então a gente estava racionando um pouquinho no início, acredito que todos os hospitais, na tentativa de suprir os setores, especialmente os setores mais críticos, as emergências, UTIs e bloco cirúrgico precisavam bem mais desse material. Diminuição nos serviços e atendimentos, óbvio, ambulatórios, emergências somente para os cardiopatas, cirurgias e cateterismos também diminuíram muito. Consequentemente, houve drástica diminuição dos atendimentos como um todo, baixo índice de internação nos meses críticos até os dias de hoje para alguns setores. Isso está começando a melhorar, a aumentar, então a gente já vê uma normatização. A UTI pediátrica que funcionava no térreo, ela passou a funcionar no segundo andar em duas salas, em duas enfermarias. Então, foi diminuído. Agora, os pacientes que estavam lá eram todos adultos, de Covid adulto, mas já diminuiu, já está limpo e a gente vai voltar para lá em breve. Então, criação de leitos para atender pacientes com perfil da instituição, e servidores também, muitos servidores adoeceram, familiares de servidores pedindo leitos para o HC com Covid-19. Levantamento dos números de atendimentos e casos de Covid, março a junho também na UTI neonatal, eu mesma peguei, está um pouquinho assim tosco, né, gente, porque eu fui lá, eu pedi ajuda da administrativa, mas não coloquei em gráfico, em tabela para vocês, a gente teve só 12 internações em março, em abril só 4, maio 14, junho 9, um total de 35, óbitos a gente teve 7 neste período todo, tá? Não Covid, tá? Um caso que eu trouxe para vocês que foi bem emblemático e midiático foi de um recém-nascido de sexo masculino, cuja mãe teve o parto realizado na obstetrícia do HC, ela deu entrada na UTI adulto, em estado grave, testaram, foi positivo para Covid, ela foi transferida para outro hospital de Belém, onde evoluiu a óbito cerca de 20 dias depois. O RN foi testado e não foi diagnosticado com Covid, aí retornando ao seio familiar após uns 40 dias de internação. Foi uma celeuma porque o pai tinha dificuldade em vir, ele não conseguia vir visitar a criança por causa do estigma da doença. Então, a própria comunidade dele, no interior dele, a comunidade onde ele vivia, condenou ele de ir visitar, e depois, para ele levar a criança, teve que ser feito todo um trabalho de conscientização. Olha aí, que coisa difícil, né? Clínica pediátrica, olha eu aí, que eu faço minhas flores, aí é a pediatria. A gente teve 34 altas dos remanescentes, ou seja, os que estavam lá desde janeiro, fevereiro, e março foram dando alta direto. Tá? Aí eles vão da UTI, eles voltam para a pediatria quando eles já estão operados, e aí eles foram recebendo alta, tá?
Em abril, só 9 internaram, maio, só 9 e junho, apenas 3. Crianças internadas com Covid na pediatria, 2 meninos, 7 meses, outro de 11 anos, e 3 meninas de 4 meses e outra de 9, e uma de 4 aninhos. Na UTI pediátrica, a gente teve em abril, março, eu não tenho os dados, não achei. Em abril, 2 internações, olha como caiu bastante. Maio, 10, junho, 8, a gente teve 7 casos de Covid, né, 2 suspeitos, não teve diagnóstico, mas o quadro clínico todo de Covid, sendo que 3 evoluíram a óbito, tá? Panorama hospitalar, muitos servidores afastados por Covid-19, já falei, muitos afastados por comorbidades. Então, assim, quem não estava doente, ou que era realmente, ou porque estava realmente no grupo de risco e resolveu procurar os médicos assistentes e se afastaram por idade, né, obesidade, por problemas respiratórios, hipertensos. Muita gente me falou, inclusive, nos grupos de WhatsApp, que estava com depressão, com sintomas de ansiedade. Foram realizados contratos de emergência para médicos, enfermagem e fisioterapeutas, e houve apoio médico e psicológico presencialmente, botávamos o face shield e atendíamos os servidores no ambulatório. Tá? Mudanças estruturais, a clínica pediátrica, como eu falei, depois eu volto lá. A clínica pediátrica, eles ficaram acompanhados, isolados dentro de uma enfermaria, as enfermarias comportam 3 crianças com 3 familiares acompanhantes, ficou uma para cada, porque era pouquinho, então dava para colocar, e o familiar ficava integralmente, né, mas sem visitas. As visitas sociais que acontecem no período da tarde foram suspensas por motivos óbvios. O UTI pediátrica passou a funcionar em outro local, como eu falei, reduziu de 8 para 6 leitos, ficando 3 deles em isolamento para Covid-19 num lugar à parte, numa enfermaria à parte. Diminuição da presença dos pais, um controle maior de horário, suspensão da visita ampliada, claro. Na neonatal também houve um controle ainda maior, com aferição de temperatura, perguntas sobre possíveis sintomas gripais dos pais e seus familiares em casa, liberação apenas para lactantes, então elas ficavam sendo autorizadas a dar de mamar, tá? Aí até para informar a nossa nutricionista que falou antes de mim. Os serviços, infelizmente, foram suspensos da brinquedoteca, da classe hospitalar, do cantinho do leite e dos demais programas de humanização hospitalar. E foram mantidos alguns poucos atendimentos presenciais, tá? Só um momentinho, deixa eu tirar aqui. Atendimentos presenciais com devido uso de EPIs, aí a gente teve que se paramentar. Higienização de brinquedos, que sempre teve, sempre aconteceu, livrinhos que não seriam devolvidos, e sim descartados para segurança de todos. Atendimento via telefone, né, o psicólogo não faz uso disso, não fazia até chegar a pandemia. O boletim médico era dado por telefone, suporte e informação aos pais por parte da psicologia, no telefone de lá também. É bem complicado isso, é um mundo novo para a gente precisa estar com o não verbal, a gente precisa olhar a pessoa, a gente precisa saber que a pessoa está nos olhando e compreendendo. Atendimento no portão, fiz alguns atendimentos lá no portão e na emergência do HC, aos pais e familiares, algumas mães que tinham mal súbito lá embaixo, familiares com mal súbito, chorando, eu me paramentava e descia para ver a situação. E um fator extra exacerbado, gente, isso para todos nós, né? Foi o medo de contaminação. Eu trabalhei com muito medo, agora não estou mais, mas o início foi bem difícil, mas que não paralisou as ações mínimas daqueles que seguiram trabalhando. Tá? Marcos, travou. Aqui, tá. Vamos lá. Já. A conclusão é que a pandemia ela veio como um tsunami, né, avassalador, trazendo medos,
dúvidas, incertezas quanto ao futuro, mudanças de paradigmas, lutos sobre diferentes aspectos, a gente está ainda catando nossos caquinhos, né? Sensação de abandono, solidão por parte das mães acompanhantes e também dos servidores que conseguiram se manter física e emocionalmente saudáveis, apesar do caos que a gente está vivendo ainda, caos interno e externo. Assim, necessitamos de melhor investigação, pesquisas e recursos, servindo de aprendizado para novas crises, conforme percebido neste evento catastrófico e inusitado, a fim de melhorar e aperfeiçoar cada vez mais as ações da psicologia e da equipe multiprofissional no âmbito hospitalar. Deixa eu colocar para vocês aqui. Ele está travando, viu, gente? Tá, Marcos? Ok. Bem, muito obrigada. Olha, aqui à esquerda é uma família visitando seu bebê antes de acontecer a pandemia. É uma imagem muito bonita. Aqui à direita é um banho terapêutico proporcionado pela equipe, principalmente pela terapeuta ocupacional, recém-nascido dentro de um baldinho, higienizado, com todo o padrão que se prega. E eu fiz esse arranjo de flores aqui quando os meus amigos estavam internados, e alguns a gente perdeu, né? Eu fiz esse arranjo e tive a ideia de colocar uma máscara para homenagear a todos os profissionais de saúde adoecidos ou que estão no campo de batalha. Muito obrigada. Nossas referências bibliográficas. Para tirar uma foto. Ok. Que coisa gente, boa. é isso. Que coisa boa, Tatiana. Trabalho lindo de vocês. Vamos dar um jeito nisso. Ô, Tatiana, aqui não estamos com dúvidas, tá? Mas eu queria tirar uma com relação ao que é que você... Essas flores, as flores. Carol, pelo amor de Deus. Gente, alguém está com o microfone aberto. Obrigada, Lívia. Eu tiro pela minha... Ela faz um treinamento. Pessoal, alguém está com o microfone aberto? Tatiana, está me ouvindo? Tatiana?